Opa, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma cozinha do zero, tá? Utilizando o SketchUp, o Upmob e a minha biblioteca, tá? Que eu construí, tá bom? Eu não quero me enrolar muito nesse sentido, tá? Vamos começar a construção utilizando a maioria dos recursos que o SketchUp e o Upmob nos oferece, tá bom? De início, vamos começar por um construtor de parede, tá? Vamos pegar aqui uma medida que a gente tem para fazer essa parede, tá? Vamos pegar um 2.600 de altura, pode ser, não tem problema. Vamos colocar 2.500. 2.600 é meio demais. Espessura da parede 150, elevação zero. Parede à esquerda, pode ser. Criar piso e teto tranquilo. E vamos iniciar o desenho, tá? Uma parede está à esquerda, a gente pode ver que ela já, né, fica bem na posição ali. Vamos começar colocando as medidas que a gente quer. 3.000 nessa parede, né? Essa aqui dá. Vamos colocar 3.000 também. Vamos colocar 4.500. Vamos fazer um paredão aqui. A gente não quer muito se especificar no tamanho em si, mas sim no projeto, certo? Vamos ocultar o teto, vamos ocultar essa parede. A gente pode tanto ocultar, certo? Como rebaixar a parede, tá bom? Vamos criar as aberturas. Esse trabalho, desenhar aberturas. Vamos fazer uma porta aqui com 900 por 2.200 de altura, né? Opa, coloquei as contrários. 2.200 por 900 de altura. Beleza. Podemos aplicar aqui aonde a gente quiser, nesse sentido, tá bom? A partir disso, vamos finalizar aqui essa parte de construção de ambientes. Não vou me aprofundar muito nesse sentido, tá? E vamos construir nosso projeto, tá bom? Eu vou utilizar como base, tá? A parte de criação de esboço para iniciar esse trabalho, tá? Eu vou criar aqui, a partir desse alinhamento eu quero inferior, a altura eu quero com 2.300 de altura, certo? E profundidade eu quero 600, aqui vai ser uma torre, certo? Que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, vamos colocar 800 de largura. O próximo eu quero que seja com 700 de altura. Vamos colocar uns 800. Vai ficar uma cozinha bem alta nesse sentido. Vamos colocar 800 na medida aqui também. 400. E vamos finalizar com mais um balcão com 800. Dá pra gente também finalizar aqui com uma mini cristaleira nesse sentido. E colocar, por exemplo, 2.300 por 600, né? Vamos aplicar aqui. Vamos colocar uma cristaleira de 400. Beleza. Vamos pegar agora, fazer os nossos armários aéreos, tá? Vamos pegar aqui, a partir daqui, vamos dar um espaçamento de 700, que é um bom espaçamento ali na questão da cozinha, para não ficar tão alto também o armário aéreo, né? A gente pode até dar uma aumentada nesse sentido. Colocar mais 100 centímetros, né? E vamos criar esse esboço novamente, né? A gente pode vir aqui, medir aqui quanto que tá dando. 700 de altura, né? Criar esboço. Vamos pegar aqui e colocar agora uma altura de 700, uma profundidade, vamos colocar 350, né? E vamos agora fazer o alinhamento por cima, né? Vamos pegar aqui e colocar um armário aéreo maior nesse lado e vamos finalizar aqui com outro de 800, né? E aqui está nosso esboço da nossa cozinha totalmente criada, tá? Vou excluir isso aqui, tá? E vamos começar a substituir esses armários e módulos que a gente tem, esses esboços, por módulos reais do Upmob, né? A gente vai selecionar aqui, por exemplo, primeiro os armários aéreos. Vamos colocar aqui caixa, armário alto, quer dizer, desculpa. E vamos colocar aqui, ó, caixa, armário alto. Beleza.
Ele já vai trocar para nós aqui. Substituiu esses nossos componentes. Vamos selecionar esses inferiores e colocar como balcão, né? Caixa. Dá para até a gente juntar esses dois aqui num só, né? Vamos pegar aqui a criação do esboço, né? Vamos colocar aqui 800 de altura por 605, 600 de profundidade. Ficar inferior. Vamos alinhar aqui embaixo e vamos aplicar até aqui. Dá um Enter e a gente já vai trocar esses dois balcões, né? Vamos substituir aqui. Já substituiu. E vamos substituir os armários aéreos, né? Vamos pegar aqui. Vamos substituir esses dois aqui, né? Beleza. Tá? O que a gente vai fazer agora? Para a gente criar um alinhamento agradável nesse sentido, tá? Vamos já construir uma prateleira aqui que vai até essa ponta aqui, para a gente ter um alinhamento bem agradável, tá? Para não ter nada desvinculado. Então, nós vamos em agregados, tá? O PMOB é fundamentado em 3 regiões, né? Que é o construir, que é todos os módulos que a gente puxa para a cena, os novos, certo? Agregados é a aplicação nesses módulos. Por exemplo, eu agreguei uma prateleira nesse módulo, né? Ela precisa das composições de medida ali desse módulo. E a gente também tem trocas, né? A gente pode trocar os componentes, por exemplo, para não precisar, que nem nessa fixação aqui, excluir essa fixação, colocar um agregado para a peça nessa fixação, eu posso simplesmente trocar ela, né, por exemplo, um modelo de minifix que eu queira, né, ou modelo de fixação que eu queira, né, eu tenho essa liberdade no quesito trocas, tá? Beleza, vamos aplicamos essa prateleira, né? Vamos colocar, vai ser uma quantidade e a posição da prateleira eu não quero centralizar, tá? Então ela vai para zero de imediato. E a primeira posição a gente pode fazer o seguinte: clicar aqui na treninha da posição, né? Pegar e somar aqui no quesito posição e aplicar até onde a gente quer. Ele já aplicou aí automaticamente, né? No outro armário na cristaleira, eu não vou aplicar nada por conta que, como é uma simples cristaleira, né? Não precisa ficar alinhado ali as medidas em si, né? Vamos agora começar a posicionar nosso balcão. Aqui, nesse balcão, eu quero fazer com 2 portas e um gaveteiro, tá? Então, a gente precisa adicionar internamente uma divisória, né? Vamos adicionar aqui uma divisória simples. Para carregar, que às vezes a internet acaba judiando um pouquinho da situação, né? Carregou aqui, tá? Vamos adicionar aqui essa divisória. Acredito que tenha dado alguma situação aqui que não aplicou. Beleza. E agora a posição dessa divisória, certo? A gente quer que basicamente se divida como se fosse 2 divisórias. Então, o que a gente pode fazer? Coloca 2 quantidades, mede essa distância, 769 mais ou menos. Vamos agora colocar não, e a posição primeiro a gente coloca, por exemplo, 765, para arredondar. Só eu esqueci de colocar uma quantidade, né, apenas. Aí, beleza. Aqui a gente já tem um espaçamento agradável, tá? Para fazer o nosso componente, tá? E vamos pegar, e agora que nós demos uma olhada aqui no quesito módulo, eu percebi que talvez não seja essa caixa que a gente precise, tá? Por exemplo, nas suas marcenarias, cada um tem seu modelo de construir, né? A questão da modulação e tal. Por isso que a gente aqui, pelo menos na minha biblioteca, né? Tem troca de componentes caixa-balcão, tá? A gente pode trocar para o modelo que a gente necessitar. Por um exemplo, nesse modelo aqui, eu quero trocar para o modelo 03, certo? Eu acredito que não mude muita coisa desse modelo que eu tô agora, né?
Aí, trocou, tá? Vamos pegar um modelo diferente, tá? Que esse aqui é muito parecido. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui tem rodapé. Então não vai se aplicar muito bem. Carregou aqui, né? Vou ter que colocar outra aqui que não seja essa. Vamos posicionar essa aqui. Acho que essa vai dar boa. Show aqui. Ela já aplicou. Esse modelo é um pouco diferente. Eu posso pegar e selecionar as duas e trocar as duas de uma vez, né? Vim aqui, selecionar essa aqui e trocar as duas de uma só vez, né? Aí, né? Eu posso trocar a questão da caixa do armário, por exemplo. Tem alguns modelos, por exemplo, que eu posso trocar. Eu vou vir aqui em Upmob, ambiente, e baixar parede, né? Posso aqui colocar nessas duas modelo com fundo por trás, por exemplo, se eu quiser, né? Posso colocar com recorte, né? O modelo que eu quiser. Eu vou manter o primeiro porque eu acho um dos melhores em si, né? Esse com rebaixo nos quatro lados e, e as ripas aqui, né? Como apoio, né? E a partir disso, eu posso vir aqui, levantar a parede, né? Vamos aplicar os rodapés nesses armários, né? Eu posso vir aqui e externos, colocar uma base de apoio. Por exemplo, vou posicionar aqui uma base de apoio, né? Já aplicamos aqui. Vamos colocar nesse armário aqui, né? Ele já aplica aqui para mim diretamente. Eu posso colocar uma margem, por exemplo, frontal, colocar uns 20 milímetros. Vamos colocar um mais profundo, como esse é um armário bem grande, né? A gente pode usar algumas bases aqui como cálculo, tá? Por exemplo, utilizar o negativo para aplicar uma margem maior do que o previsto, né? Aqui acredito que tenha dado uma limitação por conta que o tamanho dessa chapa não acompanhou, né? Como mostrado, não deu. Então a gente tem que vir aqui, vamos voltar ela até aqui, né? Beleza. Já adicionou pra gente. Mas vamos aplicar agora mais uma nesse armário aqui, né? Vamos colocar uma margem frontal de 70 milímetros. Opa. E vamos colocar uma margem lateral, né, da parte direita. Opa, é negativo no caso, né? Aí, de 400. E fechou o caixa, tá? O que que a gente pode fazer agora, tá? Vamos começar a acrescentar algumas coisas. Por exemplo, adicionar gavetões. Vamos adicionar gavetões aqui. Vou colocar duas gavetas aqui embaixo, né? Vamos adicionar aqui duas gavetas. E vamos adicionar aqui nesse cantinho aqui três gavetas, né? Né? E daí nesse canto aqui a gente vai fazer uma movimentação interessante que é possível agora nessa biblioteca, tá? É adicionar, tá? Nessa gaveta uma movimentação da primeira gaveta, por um exemplo. Aqui, ó, como estão bem posicionadas elas, né? Estão totalmente alinhadas nesse sentido, tá bom? Vamos adicionar agora um transpasse direito de 18.5 nessa frontal, por conta para dar um espaçamento igual em todas as laterais. E vamos adicionar aqui agregados internos, portas. Vamos colocar uma porta dupla aqui, nessa lateral aqui. Ele já vai se ajustar automaticamente aqui as dobradiças necessárias para cada
balcão em si, né? Transpasse superior e inferior estão corretos, tá? Nessa gaveta aqui tem um transpasse superior de 7,5 por conta da prateleira aqui, né? Por conta disso. E ocorre que, como é uma prateleira, ele entende como uma divisão e acaba adicionando essa posição aqui. Eu posso fazer algumas situações, como, por exemplo, adicionar aqui um pouco a altura desse armário, né? Até aqui, já que ele é uma torre, né? A gente vai fazer um fechamento aqui nele, né? A gente pode adicionar nessa torre mais uma porta, por exemplo, aqui, e colocar um posicionamento de 800, por exemplo. Só tem que tomar um cuidado por conta que cópias com coisas já aplicadas internamente, ele acaba copiando, né, para cima. É bem comum essa situação aqui, né? Vamos pegar e fazer o seguinte, vamos colocar agora a partir dentro dessa aqui uma prateleira simples para dividir, né? Prateleira simples. E vamos adicionar um fechamento, tá? Vamos colocar aqui, ó, agregados internos, fechamentos. Vamos colocar 2 recortes aqui nesse conjunto, né? Ele já vai aplicar. Ele como colocou como interno, a gente não quer, a gente quer externo, né? Aqui na questão inferior e superior, ele já aplicou como se não tivesse nada, mas tem, né? Então a gente tem que acabar fazendo uma transposição aqui. Opa, coloquei 0,75 e superiormente vamos colocar 7,75 já está certo. Beleza, né? Aqui 7,5 na parte superior, tá? Vamos adicionar aqui agregados. Vamos colocar uma prateleira aqui em cima ou não precisa? Vamos colocar uma prateleira. Vamos colocar aqui uma prateleira. Só que nessa prateleira vamos posicionar, vamos colocar um recuo aqui, né? Vamos colocar um recuo de 20 milímetros, por exemplo. E vamos adicionar, tá? Internamente, uma porta basculante, tá? Aqui acabou de baixar, né? Vamos colocar aqui nesse balcão, né? Ele está com uma altura máxima de 60 aqui, tá? A gente pode dar uma aumentada, porque realmente 60 é muito pouco, só não 100, né? Senão fica pior ainda. Vamos colocar aqui 1000. Beleza, né? Ele já criou para mim aqui um armário aéreo, né? Vamos colocar fazer um negócio diferente aqui. Vamos fazer um nicho aqui embaixo, por exemplo. Vou colocar aqui prateleiras. Não quero colocar uma prateleira duplada, não. Não precisa baixar. Agregados, interno, prateleira. Vamos colocar uma prateleira simples aqui, né? Colocar como não. E o posicionamento dessa prateleira, a gente vai colocar ela como 200. Tá? Aqui, beleza. Vamos colocar uma divisória nessa prateleira, tanto para sustentar, né? Quanto pela estética mesmo. Tá? E vamos agora aplicar em cima outra prateleira, né? Para dar um visual legal. Vou colocar aqui posição da prateleira. Vamos colocar um recuo de 20 milímetros nessa prateleira superior. Né? E vamos adicionar aqui agregados interno, portas basculantes. Né? Prateleira múltipla. Beleza. Selecionando. Né? Beleza. Aqui, podemos fazer o seguinte, tá? Deixa eu dar uma explicada aqui numa situação. A gente pode também copiar, tá? Elementos. Por exemplo, essa prateleira que eu trouxe para a cena, que eu coloquei um recuo de 20, eu posso simplesmente copiar esse elemento e aplicar em outro local, tá? Como eu fiz aqui. Por exemplo, aqui, esse armário aqui, esse porta basculante que eu fiz, eu posso vir aqui, né? E jogar para esse elemento. Outra situação que o Upmob, se vocês olhar aqui, ó, ele aparece um guia,
que é esse guia, tá? Para você aplicar em alguns locais, certo? Por exemplo, aqui que tem vários containers, um dentro do outro, às vezes você não consegue chegar ali certinho. Por exemplo, quero aplicar diretamente nessa divisória aqui. É meio difícil. Então você tem um guia que ele aparece ali embaixo, ó, por exemplo, eu posso selecionar nessa prateleira ou nessa, né? Tipo assim, ou colocar mais e menos, ó. Se eu ir colocando mais, ele vai dando possíveis caminhos, olha, caminhos possíveis, né? E ele começa a me direcionar. Eu consigo achar onde que eu quero e selecionar e aplicar, né? Por um exemplo, ó. Vamos adicionar aqui essa porta, certo? Vamos pegar aqui e adicionar uma porta dupla aqui nessa estrutura, né? E vamos adicionar agora uma porta simples nesse armário. Antes, vamos colocar algumas prateleiras interno. Prateleiras. Vamos colocar aqui. E vamos colocar um recuo de 20 com 5 prateleiras, tá? O máximo que a gente conseguir, né? Beleza. Também a gente poderia colocar mais, só precisaria de um pouco mais de trabalho. Por exemplo, eu adiciono uma, tá? E daí eu venho, adiciono em cima mais 3, por exemplo, né? E daí aqui eu adiciono mais 3 embaixo, né? Opa, eu adicionei acho que uma dupla. Não entendi diretamente o que eu fiz, né? Aí, beleza. Ele já aplica aqui para mim mais prateleiras, tá? Eu posso fazer assim. Ou eu posso vir aqui e colocar apenas 5, né? Porque eu acho que mais que isso já começa a ficar um pouco demais aqui nessa situação. Vamos pegar aqui e colocar portas. Vamos colocar uma porta de giro, né? Estrutura. Vamos aplicar ela aqui. Beleza. Aplicamos, tá? Vamos visualizar internamente nela aqui. Vamos botar um posicionamento de porta para direita, certo? Ó, como você pode ver, acabou que colidiu essa dobradiça aqui com a outra, tá? Nesse caso, vamos movimentar, acho que a segunda, 50 para cima e a outra menos 50. Vamos ver? Vai dar boa? Aí, ó, já conseguimos posicionar elas bem certinho do que deveria ser, tá? Beleza. Aqui já aplicou corretamente. Aqui, se a gente ver, é bom a gente dar uma afastada nessa prateleira, senão vai pegar mais no pistão. A gente não quer que faça isso. Vamos colocar uns 50 de recuo aqui. É bem importante. Na verdade, dá para tirar aqui essa prateleira que não é necessário, né? E faltou aqui embaixo duas prateleiras, tá? Agregados interno. Vou colocar uma prateleira aqui, né? Beleza. Vamos colocar um recuo de 20 milímetros. E vamos fechar essa porta, certo? Tá? Beleza. Só aqui eu vou ter que colocar um transpasse lateral. Vou colocar nessa aqui um transpasse na esquerda de reta total. Para dar certinho a questão do fechamento. Opa, acho que não aplicou. Reta total, aplicar. Aí eu coloquei na direita. Eita. Aí, beleza. Agora foi. Tá? Lembrando, pessoal, eu não utilizo muito software para desenhar, tá? Normalmente eu não sou projetista, eu apenas desenvolvo pro, pro sistema. Porém, não não significa que não sabemos de nada, né? Por assim dizer. Vou colocar uma reta total aqui na porta esquerda. Aí, beleza. Vamos substituir algumas portas. Essa e essa eu quero colocar modelo de frontal. Eu quero colocar um alumínio com perfil, arezo, tá? E nas outras eu vou colocar perfil arezo frontal, perfil arezo.
Ele já vai aplicar para nós aqui, só leva um tempinho por conta que são bastante frontais para substituir, tá? Já substituiu aqui para nós, tá? Vocês verem bem, saiu algumas portas com o puxador em cima, tá? Por que isso? Por conta que a gente tem que definir a posição do puxador, se ele é para cima ou para baixo, né? Vou colocar aqui que esse é para baixo, né? E esse aqui é um puxador na lateral. Lateral baixo, lateral cima, tanto faz. Ele vai puxar como lateral, né? A gente pode fazer algumas trocas de cores agora, né? Para fazer um modelo mais agradável. Vamos colocar um nesse nicho aqui. Vamos... Talvez... Eu não sou bom com cores, cara. Eu não sou bom com cores. Isso mesmo. Bom, mas fazer o quê? Vamos aplicar num geral aqui. Ah, quem é bom vai saber se virar nesse sentido. Vamos aplicar aqui nos corpos um MDF Supremo Matte, né? Pra ficar show de bola. Tá? Já fez a aplicação aqui para nós, né? Beleza? A partir daqui, vamos colocar alguma cor, por exemplo, nas ferragens que eu quero. Vamos colocar uma cor no perfil, no caso. Eu quero um perfil da alternativa, eu quero alumínio inox nos puxadores da alternativa. E ponteiro também quero alumínio inox. Eu não vou ser diferentão de colocar uma ponteira diferente do puxador em si, do perfil em si. Aí vai de gosto, né? Vamos colocar aqui no perfil da alternativa um alumínio bronze, tá? A gente pode fazer isso, tá? Opa, eu acabei colocando errado. Esse aqui é o inox mesmo. E eu quero colocar no perfil Renzex. Vamos colocar um inox aqui. Aí, para combinar com o estilo, certo? Beleza. Mas basicamente é isso, tá? Construir uma cozinha bem rápida nesse sentido. A partir dela a gente consegue tirar, né, a parte de orçamentos, por exemplo, todo o projeto em si. Tá faltando um cadastro aqui, que é peça prateleira. Achei que tinha feito o cadastro de tudo, mas pelo jeito tá faltando. Nada que um mini cadastro não resolva. Rapidinho, já volto. Já fiz o cadastro, tá? Vamos atualizar aqui. Pode ocorrer que ocorra essas situações, tá? Aí, nada que um cadastro rápido não resolva, né? Tá atualizando aqui, que eu pedi para atualizar. Vou fechar abrir de novo para ver se vai. Aí. E agora todo o projeto ele já aparece aqui. Todos os da lista de comprados, né? Eu posso pegar. Não tá vindo um custo certo, tá? Por óbvio, por motivos óbvios, né? Cada um faz o seu próprio orçamento. Eu tenho uns valores aqui que eu apliquei, mas só de testes, né? Aparece a quantidade de tambor minifix que vai, a quantidade de tampa minifix, quantidade de pistão que vai ser utilizado, tal força de tal força, perfil Renzex que vai ser utilizado, o perfil alternativa que vai ser utilizado, a parte de vidros que vai ser utilizado, né? Os industrializados, que são todas as peças que foram utilizadas, matérias-primas que foram utilizadas nesse sentido, né? Os montados, né, que são, por exemplo, gavetas, peças, portas de vidro, porta basculante, portas de alumínio, serviços que foram aplicados, colagem de borda 22 milímetros, corte, embalagem de peça, né? Usinagens que foram aplicadas nesse serviço, né? E também a gente pode fazer exportar algumas listas, como por exemplo, exportar lista de compras de todo o projeto, né? Ele já vai aparecer aqui para nós toda a lista de compra desse projeto que precisa ser comprado e tal, né? Vidro incolor para a porta, ele já coloca um tag aqui, né, para ser visualizado. A gente pode também exportar a questão
para a produção, como para o PMOB, listagem de peças, arquivos de usinagens, por aí adiante, né? Bem tranquilo nessa situação, tá bom? Podemos exportar etiquetas completas, etiquetas peças compostas, né? Vamos exportar já para produção, tá? Vamos exportar todo esse projeto aqui. Só tem que aplicar aqui que nós temos que estar no Estou Revisando. E também vamos aplicar uns dados aqui do projeto que eu apliquei, dados aleatórios, por conta que é um teste, né? Mas vamos aplicar uns dados certinhos aqui, detalhes. Vamos colocar um código 561, projetista Rafael, cliente vai ser meu cliente. Descrição do projeto vai ser uma cozinha. Os adicionais não precisa salvar, tá? Bem tranquilo nesse sentido. Vamos exportar aqui, vamos exportar para outros sistemas, upmob, todo o projeto. Beleza. Já terminou a exportação. Vamos abrir o local do arquivo, ele já exportou aqui um sem nome.json. Aqui eu vou entrar no otimizador, tá? A gente tem uma base de testes aqui que a gente usa para clientes, tá? Então não está nada configurado nesse sentido, mas a gente consegue fazer a criação nesse trabalho, tá? Vamos pegar aqui e colocar o lote, vamos colocar 0,500 e alguma coisa, 564. Pode ser criar lote, né? Vamos puxar aqui, clicar para trabalho, vamos colocar o JSON, né? Vamos em documentos, upmob, tem nome, vamos puxar para esse trabalho, né? Os, as cores, vamos pegar qualquer uma, porque não faz mal, tá? 6 minutos areia. 6 areia. Que areia agora era 6 milímetros. Por conta que eu não cadastrei o Supremo Mate ali na lista de materiais, por conta que isso é de cliente para cliente, no cadastro pelo menos da compra, porque você precisa cadastrar comprimento e largura dessa chapa, porque muitas às vezes não tem 1,85, não tem 2,75, né? E acaba que se você não configurar uma por uma pode dar cagada, né? E quando dá cagada, a cagada é grande. Por quê? Porque você tem que fazer todo o lote a partir daquela chapa, né? E isso é bom você poder configurar você mesmo, que daí você vai conferir se a chapa realmente tem isso, para não dar problemas futuros, né? Vamos a partir disso salvar nossas alterações que a gente importou e vamos gerar um plano de corte desse trabalho, né? Vamos gerando o plano de corte, pegar aqui, posicionar a tela cheia aqui, beleza. Aqui, ó, ele utilizou algumas sobras aqui, pelo jeito, do Branco TX, por exemplo, e fez todo o trabalho a partir de sobras, né? Na questão do otimizador, ele já aparece todo os trabalhos bem certinho, né? Aqui toda a otimização correta, né? A gente tem algumas funções, como, por exemplo, quero transferir esse trabalho para outra chapa, por exemplo, excluir essa sobra aqui e vou puxar para cá, né? Daí a gente consegue posicionar no local que a gente quiser, movimentação, rotação, rotacionar, inverter lado de furação, né? Temos esses todos os trabalhos. Aí, a partir disso, a gente marca como finalizado, né? Deixa eu salvar as alterações aqui que foram feitas, né? A gente marca como finalizado e exporta o lote. Aqui vai aparecer algumas configurações de controle de sobras, né? Eu não vou cadastrar nenhuma porque é um teste, né? E exporta aqui o plano de corte. Eu não vou exportar porque vai dar erro, por conta que é uma base de testes nossa, né? E nós não temos as configurações de furações configuradas já para esses trabalhos aqui, tá? Configurações que eu digo, trabalho linkado com ferramenta por conta que não temos uma router específico para isso, né? Beleza? Então é isso que ocorre, tá? Eu não vou conseguir fazer a exportação aqui para vocês. Mas clicou em exportar, ele vai exportar aqui quando integrar com a sua máquina e tal, né? Eu digo estar links de trabalho, né? Linkar, por exemplo, o código de usinagem com a sua ferramenta, né? Isso tem bastante cadastros ainda não feito aqui nessa base, né? Beleza, pessoal? Mas basicamente
É isso o desenvolvimento de um projeto executivo aqui no Pimob, tá bom?